anunciando aos aposentados que foram roubados pela quadrilha montada pelo governo passado. Hoje eu já anunciei aos aposentados que todos que tiveram descontos sem autorização e que foram roubados, a partir de hoje eles podem começar a saber que dia 24 desse mês eles vão receber tudo que foi roubado dele, integral e ainda com correção monetária. E a partir de hoje eles têm que começar a entrar em contato com o INSS para começar a receber. Todo mundo tem e sabe como é que faz pelo celular. Mas esse mês também, dia 1º, a gente fez uma coisa importante. Desde o dia 1º de julho, quem consome até 80 kW de energia não vai pagar nada. E quem consome até 120 só vai pagar a diferença entre os 80 e os 120. E por que nós estamos fazendo isso? Porque no governo passado eles criaram um mecanismo de cobrança de energia elétrica que o povo pobre paga mais energia cara do que o rico. E nós achamos que nenhuma sociedade vai para frente se a gente não fizer o povo de baixo subir a escada e chegar no andar de cima. E nós queremos chegar no andar de cima. Nós queremos melhorar a vida do povo. E nós ainda vamos anunciar muita coisa nesse país. É importante vocês lembrarem que quando nós chegamos na dia 2023, esse país estava quebrado. Totalmente quebrado. Não sei se vocês lembram que nós tivemos que fazer uma PEC da transição antes de eu começar a governar. E por que fazer uma PEC da transição? Para poder ter dinheiro para a gente começar a governar e ainda pagar a dívida daquela coisa que governou o país. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. Eu quero aproveitar e dizer, eu sou um homem educado por uma mulher analfabeta. Sou um homem criado por uma mulher que criou 8 filhos sozinha. Porque meu pai largou a minha mãe grávida de mim, foi para São Paulo. E quando eu fui encontrar com meu pai, ele já tinha outra mulher e outra família. Você pensa que a minha mãe ficou chorando? Ficou lamentando? Não. Pegou os 8 filhos, levou para um barraco e criou. E o caçulinha dela virou presidente da República desse país. E se tem uma coisa que a minha mãe ensinou, é que a gente não pode baixar a cabeça. Não baixa a cabeça. Eu respeito todo mundo. Eu respeito o patrão, respeito o empregado. Eu respeito o banqueiro, respeito o bancário. Eu respeito o comerciante e respeito o comerciário. Eu respeito o vereador e respeito o presidente da República. Eu sou o cara que mais disputei eleição para presidente desse país. Pega o histórico para saber se um dia eu ofendi um adversário. Porque minha mãe, embora fosse analfabeta, educação não vem da universidade. Educação vem da mãe dela e ela passou para mim e eu tenho que passar para os meus filhos. Eu sou agradecido a todos os presidentes da República de todos os países que conviveram comigo entre 2003 e 2010 e agora. Todos eu respeitava. Eu não quero saber se ele gosta de mim ou não.
Eu quero saber que ele foi eleito pelo povo do seu país, ele é o presidente. Eu gosto ou não gosto, eu tenho que tratá-lo com respeito, porque o povo deu a ele o mandato. E é assim que é a minha vida. Por isso que eu me dei bem com toda a Europa, me dei bem com tudo que é asiático, me dei bem com tudo que é latino-americano, me dei bem com todo mundo. E eu duvido que tenha um presidente da República que já encontrou com mais rei e rainha do que eu, que mais se encontrou com presidente do que eu e que mais recebeu autoridade nesse país. As pessoas gostam de mim porque eu gosto deles. As pessoas gostam de mim porque eu não sei conversar sem fazer um cafuné na cabeça das pessoas, sem tocar no braço das pessoas, porque a relação humana é química. A gente tem que sentir, a gente tem que ouvir o bater do coração das pessoas. E eu faço com todo mundo, eu fiz com Obama, eu fiz com Clinton, eu fiz com Bush, eu fiz com Biden, eu fiz com Chirac, eu fiz com Sarkozy, eu fiz com a Itália, eu fiz com a Inglaterra, eu fiz com a Alemanha, eu fiz com o Japão, eu fiz com a China, eu fiz com toda a América Latina. Relação de respeito. Eu respeito a soberania dele e ele respeita. Se o presidente dos Estados Unidos acha que um pernambucano que escapou de morrer de fome na terra que nasci, porque lá morria antes de completar 5 anos, se um cara que escapou, se um cara que perdeu 3 eleições, se um cara inventar uma mentira para me prender, tentaram oferecer uma liberdade negociada, e eu disse, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Dignidade é uma coisa que eu recebi da minha mãe. A liberdade eu ia receber de um delegado. Portanto, eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar eles. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Preciso criar vergonha na cara, porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta: ô Trump, sabe, fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Porque quem está denunciando ele não é o governador do Espírito Santo. Quem está denunciando ele não é alguém do MAB, não é o pescador, não é o sem terra, não é ninguém do PT. Quem está denunciando ele são os generais e o ajudante de ordem dele, que era coronel do Exército. Então, vocês sabem que quando eu estava sendo processado, muitas vezes a pessoa dizia para mim: ô Lula, vai para uma embaixada. Ô Lula, sai do Brasil. Eu falava: cara, é o seguinte,
é inocente. Não baixa a cabeça, enfrenta as consequências. Então, é importante. Ontem eu disse na entrevista da Globo, se o Trump fosse brasileiro e aqui tivesse um Capitólio e ele fizesse aqui o que ele fez nos Estados Unidos, ele também ia ser preso.